Então vamos lá, pessoal, publicidade. A nossa primeira dúvida da sala, então, é sobre a questão da regra de 5 itens, certo, Vitória? É isso mesmo, né? Então, para essa questão, a gente pode pegar, por exemplo, pegar uma base de dados qualquer aqui, ó, vamos pegar, pode ser o Lagosta mesmo, tem vários dados legais lá, né? Então a gente pode partir dele, tá? Tudo bem, gente? Ok. Então ele vai abrir aqui o arquivo Project. Ó, então é o seguinte, ó, lá no Lagosta, vamos pegar os dados que estavam aqui, tá? E aqui, ó, a gente vai compor uma chamada regra de 5 itens, né? O que é essa regra? Pelo que vocês viram aí pelo que a Vitória encontrou aí no material, né? Vocês viram que essa regra é uma regrinha que resume os dados, né? De certa forma, todo mundo resume dados, né? A média resume, o histograma resume, né? A mediana resume. E tem um critério um pouquinho mais amplo, que é a chamada regra de 5 itens, tá? Para esse comando, você não tinha que colocar os dados em ordem, como eu estou fazendo aqui, tá certo? Mas, como algumas funções, né, especialmente tabela dinâmica, né, vai pressupor isso, eu vou deixar ele empilhadinho, tá? Mas é claro que você não tem que deixar ele empilhado, porque assim, né, algumas funções, como as que vamos usar agora na regra de 5 itens, elas conseguem fazer o cálculo mesmo com seleções retangulares, seleções de dados não formatados como a gente tem aqui, não tabulados como a gente tem aqui, né? Então é o seguinte, ó, o que seria a regra de 5 itens, né? A regra de 5 itens é o resumo mais completo, um dos mais completos que a gente consegue dar quando eu trabalho com indicadores resumo, tá? Então, é uma forma, né? É uma forma de apresentação de dados, né? Resumo de dados, é isso? Resumo de dados, usando indicadores resumo, tá? Então, o livro, vocês devem ter lido os capítulos iniciais dele, né? Vocês viram que ele fala assim muito sobre, olha, nós temos aí 3 formas básicas de trabalhar com resumo de dados, né? E essas formas são, a gente pode resumir os dados usando frequências, usando medidas resumo, ou então usando gráficos, tá certo? E aqui, uma das abordagens é a gente usar indicadores resumo, né? Então, o indicador resumo é todo número que resume um conjunto maior de valores, né? A gente sabe que a gente pode fazer isso pela média, pode fazer pela mediana, pode fazer pelo quartil. Então, quando eu falo regra de 5 itens, a gente basicamente vai usar os 5 quartis que a gente conhece para definir quais são, então, os patamares, né? As referências da minha base de dados, tá? Então, essa regra usa os 5 quartis conhecidos para gerar um resumo de dados, né? Então, por essa regra que aparece aqui, ó, a gente vai localizar os 5 quartis pertinentes, tá? Os quartis são o valor máximo, vocês conhecem ele, né? A gente pode usar, ou deve usar, né? O valor mínimo, para a regra de 5 itens. Aqui no meio, o quartil central, que é a mediana, tá? E aqui, aqueles 2 quartis menos famosos, né? Quartil superior, ou terceiro quartil, como o livro chama, né? Os 2 quartis um pouco mais específicos, para completar o nosso quadro com os tais dos 5 itens que ele chama, né? Então, ó, a gente vai localizar os 5 caras aqui, tá? E aí, a gente pode fazer o cálculo deles, né, usando as funções que nós conhecemos, tá? Então, por exemplo, para a função máxima, todo mundo conhece a função máxima, né? E vou aproveitar que a gente está fazendo uma revisão, até para fazer uma conexão com várias coisas aí, mas ó, eu poderia usar a função máxima, poderia usar a função mínimo, né, naturalmente com acento. Para mediana, a gente conhece a função med, é isso? E para as funções de quartil, a gente conhece as funções que são de quartil, quartil.int, né? Como são essas que eu vou utilizar aqui, tanto em cima quanto embaixo, né? Esses caras que estão aqui, eu vou deixar a função aqui descrita genericamente, e aí no vídeo a gente faz o cálculo deles rapidinho, tá? Gente, eu sei que vocês conhecem todos esses caminhos para encontrar todos os caras que estão aqui, tá? Só que como a gente está na revisão, a gente pode usar um macete rápido para isso, tá? A gente pode fazer todo o cálculo de todos eles usando a mesma função, certo? Então, ó, enquanto a gente vai comentando, eu vou ilustrar aqui, né, com os dados que estão aqui do lado, e vou aproveitar para colocar eles em ordem também decrescente, né? Do mais alto lá em cima e o mais baixo lá embaixo, tá?
E aí então, ó, a gente vai localizar os caras que aparecem aqui usando as funções famosas, tá? Então o máximo, eu poderia puxar no olho, máximo esse cara maior, o mínimo, eu poderia puxar no olho também, é o cara mais de baixo aqui, né? Eu poderia colocar, já está em ordem, eu poderia aproveitar que está em ordem e pegar o cara do meio, vai ser a mediana, tá? Só que eu vou usar o Excel para fazer o cálculo deles todos, tá? Então, ó, a gente pode hoje criar uma técnica bem rápida para isso, tá? A gente pode fazer assim, ó, quartil.int para todos eles, a função quartil conseguir localizar todos eles, porque todos eles são quartis, na verdade, né? E aí, a gente vai colocar os dados que estão aqui, que eu vou naturalmente travar, né? Esses dados que aparecem aqui, então cifrãozinho para tudo aí, certo? Cifrão, cifrão em tudo, para travar o intervalo, né? E aí, a gente vai fazer agora só uma troca em qual é o quartil que eu quero. Porque os 5 são quartis, né? O máximo também é um quartil, a mediana também é um quartil, o próprio quartil também é um quartil. Só que às vezes o quartil é um quartil famoso, como é o caso da mediana, e a gente chama então por um nome que é específico, mas todos eles são quartis, né? Tanto que aqui, ó, na função do quartil, a pergunta final que ele faz é essa, ó. Ele pede o ponto e vírgula, e logo depois do ponto e vírgula, o que ele pede é qual é o quartil que você quer, né? Então eu coloco 1, eu coloco 0, eu coloco 4, quer dizer, eu informo a altura do corte que eu quero, tá? Então se você olhar com calma minha mão aqui, ó, vocês veem minha mão? Eu tenho aqui 5 valores, né? Eu tenho 5 posições, tá certo? E aí, vamos colocar no videozinho também do PowerPoint, né? Mas veja aqui, ó. Eu tenho aqui 5 valores, 5 posições, né? É como se eu pegasse essa minha coluna que está aqui, ó, né? E colocasse 5 valores nesse espaço aqui, nessa fila, nesse intervalo. Esse cara representa o máximo, aqui na outra ponta eu tenho o mínimo, tá certo? E aí, ó, eu tenho aqui a mediana aqui no meio, o quartil superior e o quartil inferior. Então, esses caras que estão aqui, eles recortam minha base de dados, né? Em 1, 2, 3 quartos diferentes, tá? Então, ó, esses caras que aqui estão, né? Todos eles fazem isso. Eles pegam os valores e delimitam 4 camadas. Para delimitar 4 camadas, ele tem que ter 5 separadores, né? Ele tem que ter 5 divisões entre uma camada e outra. Então, esses caras fazem isso para mim, tá? Então, veja lá, para o valor máximo, eu coloco o 4, tá certo? Então, percebe que ele confere com o máximo. Máximo ou, também é um quartil, né? Máximo ou quartil 4, é a mesma coisa, tá? E aí, para cada um dos outros, eu posso fazer um cálculo exatamente igual, só mudando a altura do quartil, né? Esse é um truque novo, eu acho que a gente não tinha visto em nenhuma sala, tá? Porque já assim, já é um truque meio maceteiro, né? Mas sim, ele super funciona, tá? Então, ó, eu coloco 2 aqui na mediana, eu coloco 1 aqui no primeiro quartil, eu coloco um 0. 0 é o valor mínimo, né? Olha como ele coincide, ó. 1683, ó. Vamos conferir lá embaixo, ó. Tá vendo aqui? Tá? Ele é o mínimo. Então o mínimo também é um quartil, né? Ele é o quartil mínimo, certo? E aí, perfeito, ó. Esse resumo que a gente gerou é o cálculo exato dos chamados regra de 5 itens, tá? Então, a regra de 5 itens é simplesmente uma formulação, uma listagem de valores de referência. Então, esse é o menor possível, esse é o maior possível, esse é o mediano, e esses caras também delimitam para mim quais são os quartis, tá? Então, é uma forma um pouco mais completa da gente descrever, resumir um conjunto de dados, né? Sem confiar só na média, ou só na mediana, ou só no máximo, né? É meio que um padrão para delimitar 5 referências, 5 estacas, né? 5 divisas, né? Que vão dar uma noção. Em geral, como a gente usa para quê isso, né? A gente tem essa noção que a gente criou, mas para a gente até pode analisar os dados em si, né? Olha, eu posso perceber que esse é o máximo, esse é a mediana, né? Então os valores, metade deles está acima disso, outra metade vai estar abaixo disso, mas ele é muito legal, principalmente porque ele permite comparar grupos diferentes, né? Então, se eu quiser comparar as vendas daqui a um ano, ou daqui a um mês, né? Como na questão ali, eu posso usar também a regra de 5 itens, né? Para que ele me delimite a comparação em várias camadas, e não só em uma camada, que é o que a média faz, por exemplo. Tá? Então, em termos de robustez, né? Em termos de, digamos assim, ser mais fiel, né, àquilo que ele quer resumir, a gente percebe que, de fato, a regra de 5 itens ele consegue dar uma comparação melhor para a gente. Tá? Muito bem. Então, esse é o fim do nosso videozinho sobre